Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a ver a bioestatística básica. Nós não vamos ver uma bioestatística aprofundada. Uma bioestatística ela é extremamente importante, principalmente para as pessoas que trabalham com pesquisa na área da saúde. Mas ela também é importante para os profissionais de saúde consumirem a ciência, consumirem os artigos científicos, para no mínimo eles entenderem o que os artigos científicos estão querendo dizer sobre evidências científicas, para eles poderem usar ou não no seu dia a dia. Certo, pessoal? Então nós vamos começar hoje com população e amostra. Então, primeira coisa que temos que entender, antes de começar qualquer dado estatístico em geral, nós temos que entender o que é a população, o que é uma amostra. Certinho? Então, primeira coisa, o que seria bioestatística? Toda essa aula aqui foi tirada do livro Noções Básicas de Estatística, de Bioestatística, da Sônia Vieira. Então, estatística é uma coleção de métodos para planejar experimentos, obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. E o que seria bioestatística? É estatística aplicada à ciência da vida. Então não tem diferença da estatística para a bioestatística. Nada mais é que nós pegarmos todas as técnicas utilizadas na estatística e aplicarmos o que? Nas ciências da vida, as ciências biológicas em geral. Certinho, pessoal? E para que serve a bioestatística? Os testes estatísticos são utilizados para comparar amostras. Houve modificação de grupos inicialmente semelhantes após o início da intervenção? É um exemplo. Detectar variáveis interferentes, e analisar se o tratamento depende de outras variáveis, peso, idade, sexo. Então, são coisas que nós podemos utilizar para a estatística, mas ela basicamente vai tentar ver se a amostra do meu estudo ela consegue realmente tirar alguma evidência científica de que alguma coisa funciona ou não funciona. Se tem alguma variável que está interferindo no meu estudo, se aquela variável é uma variável de confusão, uma variável de confundimento, se é uma variável que eu tenho que estudar mais detalhadamente para não tirar conclusões erradas, para ver se um tratamento é adequado ou não, se uma vacina é adequada ou não. Tudo isso é utilizado na bioestatística. E nós temos dois tipos básicos de estatística, a descritiva e a inferencial. Faço ênfase que a estatística descritiva, o objetivo, como o próprio nome fala, é descrever os dados, é organizar os dados, é mostrar esses dados no texto ou na tabela ou em forma de gráfico, mas deles não seria possível tirar uma conclusão sobre a minha pergunta do meu estudo, se realmente aquilo funciona ou não, porque eu estou apenas descrevendo uma situação. Eu não estou conseguindo ver realmente se alguma coisa está acontecendo. E hoje nós temos vários problemas, principalmente em trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e até teses, doutorados ou outros artigos científicos, onde eles tiram as conclusões baseado apenas em descrição de características observadas na minha amostra. Então isso tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Já a inferencial não, ou a analítica, ela serve para avaliar se aquilo que eu descrevi é uma questão causal ou é uma questão realmente que está acontecendo devido à exposição daquelas pessoas àquele fator de risco, seja ele um medicamento, uma vacina ou fatores de riscos ambientais ou nutricionais, qualquer de outra forma. É onde eu vou interpretar realmente se aquilo funciona ou não funciona. Nós vimos agora, na época da pandemia do coronavírus, na pandemia do coronavírus, nós vimos muita discussão. Medicamento tal funciona, medicamento tal não funciona. E a ciência, apesar de várias críticas de pessoas extremamente importantes, mantendo o que? O senso, mantendo a soberania da ciência, de que se a estatística não mostrou que aquilo funciona, então não temos por que falar que funciona. Assim também como a estatística mostrou que não funciona, então não podemos falar que não funciona.
Então, os casos mais comuns foi na hidroxicloroquina ou a cloroquina também, onde alguns falavam que era extremamente importante para prevenir a infecção pelo coronavírus ou evitar casos graves do coronavírus. Então, estudos robustos do ponto de vista estatístico, amostral, organizacional, mostraram ao longo do tempo que realmente a hidroxicloroquina ela não tem nenhum efeito positivo sobre os pacientes que foram infectados por SARS-CoV-2. Então, para vocês verem a importância da estatística. E apesar disso, ainda tem pessoas que estão afirmando que está errado. Pode estar errado? Lógico que pode. A ciência erra. Mas se ela usando métodos robustos, ela erra. Imagina as pessoas sem conhecimento, as pessoas que usam apenas a sua intuição, apenas a sua experiência, apenas as suas opiniões, elas têm muito mais chance de errarem, né? Então, a maioria dos trabalhos que a gente vê hoje são descritivos, né? E eles querem tirar conclusões baseadas nas descrições. Não, quando a gente vai fazer a inferência mais robusta, aí sim a gente consegue ver se realmente aquelas variáveis estão ou não associadas ao desfecho que nós estamos procurando em uma pesquisa. Responder a minha pergunta de forma real. Então, a ciência não é um conhecimento definitivo sobre a realidade, mas um conhecimento hipotético que pode ser questionado e corrigido. Essa é a graça da ciência, tá? Ela não é absoluta, mesmo porque vão surgindo ao longo do tempo ferramentas e tecnologias que vai fazer a gente testar com mais eficácia aquilo que antes não era testado. Por isso que algumas coisas vão mudando. Além disso, características da minha população vão mudando, porque as populações também vão mudando. Então, ensinar ciência não significa apenas descrever fatos, anunciar leis e apresentar novas descobertas, mas ensinar um método científico. Pessoal, em um trabalho científico, a parte mais importante é o resultado. A parte mais importante é o resultado. No entanto, o que valida o resultado foi a metodologia utilizada. A partir da metodologia, eu vou falar se o resultado obtido, ele pode ou não gerar as conclusões daquele trabalho, gerar as exclusões daquele trabalho. Se não foi, não tem como a gente criar uma inferência normal. Então, maneira crítica e racional de buscar o conhecimento. Então, a ciência é isso. A ciência ela não tem direita, não é de esquerda, não cima, baixo, lado, cor, raça, sexo. A ciência ela sempre está aberta à crítica e nós devemos sempre usar a lógica, o raciocínio para buscar esse conhecimento, certo?